esses 2 últimos jogos do Corinthians preocupa? Deixou a gente preocupado ou não? Comente aí, eu quero saber a sua opinião. Eu tô preocupado, sinceramente. Na Libertadores nem tanto, mas no Paulista eu tô preocupado sim. Eu quero saber o que você pensa. Comenta e fortalece com like, rapaziada. E vamos ver o que a galera da Placar TV vai falar a respeito desse jogo do Corinthians e agora do mata-mata. Vamos lá. Palmeiras é um time acostumado a ganhar campeonatos. O Palmeiras é um time letal. Entendeu? Não tem sido, né? Letal, ok, mas foi, né? Já foi. Concordo com você. E o Santos tem tido problemas com o Palmeiras. O Corinthians, do ponto de vista psicológico, é o adversário mais difícil. Eu vou te falar uma coisa. É o mais difícil. 2 jogos. Porque o Corinthians é aquele adversário que todo mundo quer, que o Santista quer ganhar de qualquer jeito. Então tem uma pressão extra, porque o Corinthians é o Corinthians. Então. Entendeu? Mas ali dentro do campo, Facincani, dentro do campo, claro. O Corinthians está bem? Tá. É melhor que o Palmeiras? É. Mas o Palmeiras nessa hora, ele vai lá, mas tem duro. 2 jogos, falei um, tá? Mas 2 jogos que eu acho que o Santos não é favorito. Ele pode ganhar, mas não é favorito. É contra o Palmeiras no Allianz, até por toda essa questão, e aí a gente vai ver o que o Neymar vai fazer. E contra o Corinthians em Itaquera. Agora, na Vila Belmiro, pra mim, hoje, o Santos é favorito contra qualquer um rival. Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E no Morumbi, eu acho que o Santos é favorito contra o São Paulo. Pelo que está jogando hoje. Hoje, o Santos joga um futebol mais solto e com mais poderio de evolução do que o São Paulo com o Zubeldia. Eu acho que são os 2 únicos cenários que preocupam o torcedor do Santos pra mim. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho medo desse jogo contra o Bragantino. O Bragantino não tem nada pra fazer. Claro, sim. Entendeu? É um time que não tem pressão de torcida, não tem pressão de mídia, ninguém cobra internamente. É um time que está jogando bem. Exatamente. Ele passando agora pela Universidade. Pela Laú? Não, Universidade Central. UCV. Central? Laú. E o torcedor do Santos tem que torcer pro Corinthians passar. Claro, porque o grande objetivo do Corinthians não é ganhar o Campeonato Paulista. O Corinthians não quer ficar na Libertadores. Mas aí tem esse peso, né? Eu quero ganhar o Paulista e não posso cair na Libertadores. Aí o Corinthians vai ter que se desdobrar. E isso pode se refletir no quê? Num desgaste dentro do campo. E o adversário, que eu não sei quem vai ser, pode tirar proveito. Vai ser o Barcelona de Guayaquil. É provável, né? Não, tô dizendo aqui no Campeonato Paulista. Tá bom. Sim. Vamos falar do Corinthians agora? Aproveitar então que o senhor mencionou o Corinthians. O Corinthians empatou ontem com o Guarani em casa, esteve atrás, 2 gols do Romero Quesada e... Por favor, Super Romero, tá? Super Romero, porque é impressionante como esse cara faz gol importante, gols bonitos ontem, e o Corinthians... Pessoal, quando acabou o jogo, ficou meio assim, né, Quesada? Não sei não, Eu tenho uma pergunta que é importante, Quesada. Na próxima fase da Libertadores, caso o Corinthians esteja lá, não na de grupos, nessa terceira fase agora, o Corinthians decide em casa ou fora? Contra o Barcelona ou contra o El Nacional? Eu acho que é sorteio. Não tem dessa definição ainda, né? Eu acho que é sorteio. Porque esse é um ponto se decidir perigoso, lá é complicado. Entendeu? Isso Aí tem que fazer um perigoso, baita resultado aqui, né? E isso pode influenciar diretamente no Campeonato Paulista. O Facincani, é o seguinte, houve uma queda na produção de futebol do Corinthians nos últimos 3 jogos. Tá? Agora a gente precisa contextualizar. Contra a Portuguesa, o Corinthians entrou com um time chamado alternativo. Reserva. Embora com algumas peças que possam ser titulares, né? Thales, por exemplo, para citar só um. Contra a Universidade Central da Venezuela, a UCB, o time foi com a força máxima. E ontem começou com o alternativo e do meio para frente colocou a tropa de elite quando entraram Alex Santana, Bidon, Garro, Yuri Alberto e o Memphis, tá? Sim. E aí o time deu uma melhorada e conseguiu fazer aí o segundo gol com o Romero. Mas houve uma queda, tá? Com titulares ou não titulares, alternativos ou alternados ou alternadores, enfim. O fato é que houve uma queda nos últimos 3 jogos. O Corinthians não vence há 3 partidas. A última vitória foi contra o Santos do Neymar. Há uma invencibilidade de 7 jogos, né? A última derrota foi lá 9 jogos, na realidade. São 9 jogos invictos. São 9 jogos, perdeu né? foi o jogo... Faz tanto tempo que foi contra o São Paulo a derrota. Que foi a única derrota.
Então, quer dizer assim, números. Vamos falar de números só? Sim. Ah, tá ok, pô. Esse foi o primeiro pô. jogo no Paulista que o Corinthians não ganhou em casa, tá Exato. certo? Eu tinha ganhado todos os jogos em casa. Vamos falar o quê? De números? Você quer ouvir Qual números? foi é o isso? público, quer saber? 40 Eu, e cacetado. 44 e uns quebradinhos. Quase 45. Número fez a Até obrigação raiva, dele. velho. É Fez a impressionante. obrigação dele. Passar. Fez a obrigação Não, dele. não, mas é por isso que a gente fala, entendeu? O Flamengo numa situação dessa. Quanto foi o público do Flamengo em Maricá? 10 pessoas. Não. Mas não deve ter sido mais do que 20, sei lá. Veja aí depois. Mas fala, porque sabe, continua. O Corinthians fez mais do que o dobro, né, dos pontos do ano passado. Quer dizer, a campanha Sim, pô, a praticamente campanha é irretocável. O que eu sensacional. estou discutindo é futebol, né? Do meio pra frente, o Corinthians tem um timaço. Eu considero um timaço. O problema é atrás, né? Ontem, aquilo que eu tô dizendo toda hora, e alguns corintianos começam a dar razão, que agora é fácil falar, né, gente? O Guarani não é um super time. Deu uma canseira em alguns momentos ontem no Corinthians, né? Kaká e o Félix erraram quase tudo ontem. Nem 30. O segundo gol pegou aí? é uma falha do Félix e depois outra falha do Kaká. O Bidu tá indo bem no ataque, mas na defesa ele tem enormes dificuldades para ajudar na marcação. E o Léo Maná, que muita gente apostava, pô, né, vai sair o Fagner, vai ganhar aí um espaço no Corinthians, mal no jogo. E o Yuri perdendo esse gol aí, né? Antes ele tinha perdido o gol e depois ele perdeu esse. Então, cara, eu falo pra vocês, na hora que tiver os times mais fortes pela frente, o Corinthians vai ter muitas dificuldades defensivas. E eu tô falando em relação aos titulares, né? Que o Mateuzinho ontem não jogou, Ramalho não jogou, João Pedro e o Gustavo não jogaram. Dos titulares A aí defesa soube titular, Quesada, Mateuzinho, Ramalho, João Pedro o melhor que o Corinthians Bidu, tem é o Mateuzinho. Mas não é assim, não é uma desgraça completa. Essa reserva é um problema. Então, mas esse é o problema. A gente tem que olhar pra reserva, pro elenco, né? Eu vou cantar a bola pra vocês, tá? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Corinthians e Flamengo e Itaquera em algum momento aí desse ano, tá? Hugo no gol. Porra, bacana, jogador de seleção. Aí, Léo Maná. Desgraçadamente vai ter que contar com Kaká e Félix. Os caras vão estar com diarreia. Você tá prevendo aí... E Hugo. Você vai ver o que vai acontecer. Aí eu nem venho no programa segunda-feira, já tô avisando. Não, eu tô falando pra vocês, cara. Não, lembrando que o Flamengo meteu 5x0 no Corinthians, hein? Faz 2 ou 3 anos. Desculpa, eu acho desnecessário você fazer. Não. Eu tô falando porque... Eu achei que você ia falar que meteu 5x0 no Maricá. Não. O Flamengo e Maricá. Flamengo e Maricá. Pra que lembrar disso? Público, 29.544. Não é um público que condiz com o tamanho do Flamengo. Não, exato. Não, é o seguinte, é o jogo que deu título pro Flamengo da Taça Guanabara. E eu leio, estou lendo nas redes sociais, nos portais, etc e tal, que o Flamengo está relembrando o Flamengo de 2019. A torcida está encantada com o Flamengo. A mídia flamenguista, etc e tal. Aí você espera o quê? 60 mil pessoas. Claro, tem. 60 mil pessoas no Maracanã. Essa história do... Não, o Flamengo tem uma torcida numerosa. Tem. Mas igual a do Corinthians, não é. Não dá. A torcida do Corinthians é fiel. Se o estádio tiver 60 mil lugares, vai encher todo o jogo Exatamente. também. Esse jogo do Corinthians ontem, o Corinthians já estava classificado. Primeiro lugar garantido. Garantido. Não tinha nada. Entendeu? Tinha nada pra fazer nesse jogo. 44 mil pessoas. O Flamengo jogando bem. O time começando. A vitória deu título, etc. Ia ter uma tacinha pra levantar. Não tinha 30 mil pessoas no Maracanã. E também tem um potencializador, que é a questão do hate nos torcedores, né? Da frequência. Quanto mais jogos você vai ao ano, quanto mais jogos menores, etc., mais prioridade de compra você tem para ingressos em jogos grandes. Então, os caras não deixam de ir. Porque se o cara perder 1, 2 jogos, ele já perde a vez dele na fila para um cara que tá querendo. Exatamente. Então, ele estimula, né? Esse programa do Corinthians é o seguinte, amigão, vai ter aí Corinthians e Zé Mané. Mas não fica fora, porque isso aí vai ajudar a contar ponto lá pro jogo Corinthians e Palmeiras depois. Entendeu? Então, assim, pessoal o cara dizendo aqui Teve os dois gols que o Yuri perdeu aí, que coisa absurda. E a torcida do Flamengo ontem fez um protesto por causa de ingressos caros. Mesmo assim, aliás, nós não defendemos ingressos caros, não é isso? Claro. Mesmo assim, a torcida do Flamengo é tão grande, que mesmo com uma parte da torcida organizada fazendo um boicote, é pra encher o estádio. E não pensem que daqui pra frente os ingressos no Flamengo vão baratear. Isso é muleta. Pra justificar 30 mil pessoas. Vocês estão desinformados. Não pensem que daqui pra frente as coisas vão melhorar nesse sentido pro Flamengo. A entrevista do BAP no sábado me deixou assustado. O que ele falou?
O estádio que o Flamengo vai levantar pode passar de 3 bilhões de reais. Ele vai tirar o dinheiro da onde? Ele vai capitalizar a recuperação desse dinheiro onde também? Não, mas que não se paga à vista, né, Fascicani? Não, eu só tô Pagar em 30, 40 anos. Ok, mas, Sormani, você vai ter que recuperar de alguma forma o dinheiro. Você vai precisar bater essa conta mensal. E essa conta mensal vai ser na arrecadação de ingressos, que não vão ser baratos para isso. O Flamengo não vai poder vender ingressos a 40 conto pro torcedor. Não vai. Não vai vender. Entendeu? Então, não entra na seara de que e depois outra coisa. O estádio novo vai ficar mais barato, porque vai ter o setor popular. Eu conheço bem essa história. O torcedor do Flamengo também tem outra coisa. Se você acha que ingresso aí em Itaquera é barato, também não é, não. Também tem ingresso caro. Também tem. Claro. Eu fui ver Portuguesa e Corinthians no Pacaembu, também houve um protesto e houve um boicote de algumas pessoas, de algumas torcidas contra o preço do ingresso do jogo, contra a Portuguesa. E tinha 20 mil ingressos vendidos e 17 mil pessoas no estádio. Estava praticamente lotado. Então, sem porque o ingresso para a torcida do Corinthians foi mais caro. Aí a falha do gol do Corinthians, primeiro do Félix e depois do Kaká. Olha lá. Olha o bote errado do Félix e olha o Kaká, ó. Pelo amor de Deus. É o trança-pé, né? Cara, eu já vi dupla de zaga ruim no Corinthians. Nossa, dá para escrever um livro. Dá. Uma rápida. Provavelmente quase 50 mil pessoas na quarta-feira. Sim. Porque 49 quebrado aí. Vai ter um espacinho para os torcedores. E a Hilary? Não sei se vai vir alguém da Venezuela, não, hein? Não, o Anrileri tá foi, voltou. Não, foi, voltou, gente interessada. Agora parece que deu uma aquecida outra vez. Aí, umas 3 da tarde, hoje esfria outra vez. Aí é o seguinte, né? Não, acho que vai chegar, está fazendo leilão, né? Quem leilão? Paga mais, quem ele paga tá em mais. time mesmo? Onde que ele tá, esse cara? Tá no Getafe. Detalhe, o Pedro Raul, seja muito feliz, está sendo emprestado ao Ceará para formar a pulsante dupla com Pedro Henrique. Pedro Henrique e Los Pedros. Olha, Pedro Raul. Olha e o Corinthians vai pagar parte do salário do senhor. Olha que coisa. O ano passado, o Santos tentou contratar o Pedro Raul para a Série B. O que você dizia? Não, vou te contar a história. O Pedro Raul falou, não jogo a Série B. E não quis ir pro Santos. Hoje ele está nas... Série A subiu, o Ceará subiu. O Ceará subiu, vai jogar a Série A. Você viu como o cara perde um bonde da história? Sim. Hoje ele poderia ser o centroavante recebendo a bola do Neymar. Exatamente. E bem que o Neymar ia ficar pistola. Os torcedores do Flamengo estavam assistindo o jogo do primeiro time deles. Não entendi exatamente. Eles estão dizendo que estavam acompanhando a Copa do Nordeste, porque a torcida do Flamengo é terceirizada. Luiz Oliveira, R$20. Amigos, ontem tivemos em Belém o Repá, com 50 mil torcedores no Mangueirão, metade do estádio para cada um, uma festa lindíssima. Aonde, foi 1-1 no Mangueirão, Facincani. Sim. Ontem tinha um cara lá no bloco que a gente foi lá, o Fantasiado de Mangueirão, lembra? Que? Olhando pra ele, hein? Quando se quer que as coisas aconteçam, chega dessa... Quando se quer as coisas quem que ele tava acontecem. Tá chega dessa aberração nossa, de torcida única. Luiz Oliveira elogiando o que aconteceu ontem no Pará. Realmente estádio lotado, uma festa lindíssima no Repá. O clássico que tem... É o clássico que mais vezes foi realizado no mundo. Muito bem. O que mais aqui? São Paulo. Podemos falar de São Paulo? Só a última do Corinthians? Oi. Ontem estava na Arena Corinthians Ronald Koeman para ver o jogo. Tava lá? Aí o Memphis entrou no segundo tempo. Eu acho muito curioso, né? Porque o Koeman... o cara escolheu carnaval pra vir ver jogo, né? Deve ter falado pra dona Koeman lá, né? Olha, é o seguinte, tem que ir lá ver o Memphis e não sei o quê, em pleno carnaval, vou te falar, viu? Ele podia ter ido no bloco do Baixo Augusto? Podia. O bloco do Baixo Augusto... Como é que o Facincani se comportou lá no... Olha, se tem uma palavra que eu posso dizer pra vocês que não se aplica ao Facincani ontem no bloco, é timidez. Isso realmente não... Ele tava soltinho? Tava solto, foi muito bacana. Foi legal, Você tem a foto? Como é que ele tava fantasiado de baiana? Não tem foto, eu não fico tirando foto. Não, que baiana, imagina. Falar que foi do quê? Hoje, no atual momento, da carreira do Ronald Koeman, se colocasse uma 4 pra jogar no lugar do Kaká e do Félix Torres... Jogava? Passa com o pé nas costas. Hoje, tá o Koeman hoje com 60 anos. Esse é um dos maiores de todos os tempos nessa posição aí, né? Autor do primeiro gol de Champions, né? De final de Champions do Barcelona. Ele tinha um irmão gêmeo, não é isso? Não, aquele era o De Boer. Esse é o De Boer. E anteriormente, De Boer, né?
E anteriormente a eles eram os irmãos Vander Kerkhoff. Não, ele tem um irmão futebolista, que é o Irving Koeman. Mas não é gêmeo que foi campeão da Champions com o PSG. Eu lembrava que tinha os irmãos. 88. Irving Koeman. Muito bem. Quesada, você tem mais alguma do Corinthians? Não, só isso. Se eu lembrar alguma coisa, eu conto pra vocês, depois vocês contam. Bota aí o São Paulo rapidamente. Você ainda dá um desconto. O Corinthians fez uma partida, sobretudo defensiva, ruim de novo. E isso, com reserva, os titulares está quase sempre tomando gol. E eu acho que isso tem que ser olhado com um olhar um pouquinho mais crítico aí por parte da comissão técnica. Você tomar gol do Velo, gol do Água Santa, gol do Noroeste, 2 do Guarani, tudo isso na sua casa, né? Basicamente não tomou do São Bernardo e do Santos. Então eu acho um número muito alto. Perdão, do Santos também tomou, só não tomou do São Bernardo. Então, eu acho um tanto exagerado esse número de gols tomados, mas era um time reserva ontem. O Corinthians, como eu falei aquela vez do São Paulo contra a Ponte, o mais difícil contra o time do interior, às vezes, é sair na frente. Você sai na frente e aí toma uma virada que não deveria ter acontecido, obviamente. O primeiro gol de novo, dado pelo Corinthians, né? O Bidu tenta sair jogando, dá um bico de direita, pega torto na bola, a bola vai para o cara da esquerda, o cara dá a chapada, dá a fatiada, e aí o Bilu faz o empate, depois toma a virada de um centroavante bom que o Guarani tem, acho que chama João Marcelo. E aí, quando toma a virada, ele chama a cavalaria, ele chama a tropa de choque. E aí ele mete... Eu acho que eu nunca tinha visto, ou se teve, eu não lembro de ter tido. Ele mete 5 caras na beira do campo, 5, e muda meio time de uma vez só. Aí entra Memphis, Yuri, Garro, Bidon, Alex Santana. Ele põe a tropa de choque, a torcida vem no embalo junto, quando toma a virada, e o Corinthians empata e depois pressiona e perde o gol aí, essa chance cara a cara, com 2, 3, 4 chances no mesmo lance. Era o gol da virada nos acréscimos. Os jogos em Itaquera, eles são demorados para acabar, porque o Corinthians fica sempre vivo, né? Seja pela última bola, seja com o torcedor tendo a paciência que sempre tem, né? Ontem, quando toma o 2-1, a torcida inflamou mais ainda. Mas é o terceiro jogo sem ganhar. Eu sou mais chato, né? Todo mundo sabe, torcedor fala assim, é muito chato, e é o terceiro. Aí, empatou com a Lusa, empatou na Venezuela e empatou ontem. São 3 jogos sem ganhar. Esse é o copo vazio, mas claro, perdeu um dos últimos 20. Só perdeu aquele pro São Paulo. Se classificou em primeiro no grupo, em primeiro geral, faz as quartas em casa, a semi também em casa, e aí precisa de alguma coisinha para uma suposta final também fazer na sua casa. Rodando o elenco. Foram 2 lesões só, uma ainda na pré-temporada do Gustavo Henrique, depois, mais recentemente, do Ranielli. Então perdeu poucos jogadores por lesão, conseguiu rodar bem. Só que quarta-feira, foi a minha pergunta, é o time venezuelano em casa. A imagem que foi deixada é uma imagem muito ruim. E aí, numa coisa bem sincera, é muito difícil a gente ver uma resposta sincera. Essa resposta tem 3 minutos, e durante 3 minutos ele se autodetona o elenco, e reclamando de postura, de que não era para ser feito, que se tinham envergonhados pelo que eles fizeram. E agora, quarta-feira, ele diz, graças a Deus temos uma segunda chance diante do nosso torcedor de apagar aquilo que a gente fez. E a minha pergunta era mais nessa linha. O que é inegociável para quarta? O que não fazer quarta-feira? Porque aquele time semiprofissional da Venezuela, com alguns gordinhos, um adolescente de 16 anos, 15 para 16 anos ali, recém-completado 16 anos no meio de campo, enfim, não tem como negociar a vitória, uma vitória tranquila e uma vitória com margem na quarta-feira. E aí ver o que acontece no final de semana, vai ter o arbitral daqui a pouco, a possibilidade de o Corinthians jogar sábado ou domingo. Segunda-feira, obviamente, não vai jogar, porque segundo o Corinthians já está até embarcando para o Equador, né? Eu estou falando assim porque eu não concebo a ideia de cair quarta para os venezuelanos. Então, o meu olhar já é a viagem para o Equador. Se cair quarta-feira para esse time da Venezuela, pode emitir todo mundo, da assessoria de imprensa
Augusto Melo cai, refunda o clube e começa de novo. Opa. Eu vou falar uma coisa, mano. Ó, não é nem bom falar assim, Vessone, porque no Corinthians tudo acontece. Tudo acontece. Agora, vou falar. Se o Corinthians cair pra esse time venezuelano, tem que fechar a porta. Fecha a porta do clube e joga fora. Manda Augusto Melo embora. Todo mundo, até quem não tem nada a ver, até os roupeiros, os caras que comandam lá os gramados, cozinheira, todo mundo. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento o Corinthians ser eliminado por um time desse, não. Mas no Corinthians, tudo acontece no Corinthians. Rapaziada, vamos falar sério aí. Isso aí não vai acontecer, não. Pô. O Corinthians vai meter 5-0. Vou falar o seguinte, e o que o Sormani falou aí a respeito do Flamengo e do Corinthians? Comente aí, eu quero saber o que você vai falar disso. E representa com like aí, fiel. Tamo junto, e o Coringão tem que estraçalhar na quarta.